Olá, você que me assiste, Marcos Silva de volta com a Voz de Israel. Hoje o programa 549 da nossa série, dando sequência ao livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar de um tema altamente complexo e que com certeza você já ouviu falar sobre ele, mas tudo que você ouviu, eu posso garantir, é engano. Sobre a história dos 144 mil selados de Israel. O que realmente isso significa? Se você já ouviu algo sobre isso, quer saber a verdade, você não deve deixar de assistir o programa de hoje. Pelo menos você vai ouvir algo que você jamais ouviu de ninguém. Nós vamos começar o programa hoje falando sobre o capítulo 7 do livro do Apocalipse, que é o prelúdio do início das dores finais da humanidade debaixo desse planeta. Você não pode perder, não deve perder, recomendo esse programa e o próximo programa também, porque ele vai falar sobre o início do fim, mas do fim mesmo, para toda a humanidade. Então você é meu convidado, não sai daí, porque dentro de instantes, mais uma vez estamos de volta com você para a Voz de Israel, que é feita para mim e para você. Bem-vindo a Voz de Israel, Marcos Silva e o programa 549 da nossa série. Hoje, prosseguindo no estudo do Apocalipse, capítulo 7, onde vamos abordar um tema, como eu falei na abertura, altamente complexo e dificilmente você ouviu algo verdadeiro acerca do que se representa essa história dos 144 mil selados. Você vai ouvir coisas aqui que realmente vai mexer com muita gente, porque continua ensinando o erro, enganando e sendo enganado. E você vai saber por quê se continuar conosco. Você lembra que eu comecei o programa passado falando, estamos no início, no prelúdio da destruição da humanidade, que logo logo você verá como ela vai acontecer. Quando eu começar no capítulo 8, a abertura do 7º selo, você verá o que realmente significa essa abertura do 7º selo e o toque das trombetas, que você certamente já ouviu falar sobre isso. Então, no programa passado falamos sobre os 4 cavalos, o que eles realmente significavam e os seus cavaleiros. Se você não assistiu o programa, deve assistir, porque lá está tudo bem detalhado acerca disso. Também falei acerca dos separados que estavam debaixo do altar. E muita gente não entende também isso, porque ele letra, não vai entender o que significa debaixo do altar. E certamente, entrando agora no capítulo 7, falando sobre o início, a separação dos eleitos. Porque tudo isso acontece, não é de uma hora para outra. Isso há um tempo, é paulatino. As coisas do Eterno, ele não tem pressa porque ele não conta tempo. Nós contamos tempo. As pessoas, como seres humanos, são seres angustiados, ansiosos. Principalmente a geração de hoje, a geração PPA, a geração da pressa, do prazer e da aparência. Vive de pressa, prazer e aparência, buscando o que jamais vai encontrar. O Eterno não é assim. Então as coisas têm um tempo para isso, que pode demorar dias, meses, anos, às vezes séculos. Como tem sido, e as pessoas não entendem isso. Mas você, se está conosco, vai entender isso quando nós explicitarmos a você o capítulo 8 desse livro, e agora começando com esse capítulo 7, que eu quero começar ele hoje, dando esse programa de hoje, lendo esse capítulo do versículo 1 até o versículo 4. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus na testa. Ouvi quantos
ouvi quantos haviam sido selados. 144.000 de todas as tribos de Israel, de todas as tribos do povo de Israel. Da tribo de Judá, 12.000, de Ruben, 12, de Gade, 12.000, Assé, 12.000, Naftali, 12.000, Manassés, 12.000, Simão, 12.000, Levi, 12.000, Isacar, 12.000, Zebulon, 12.000, Yosef, 12.000, Beniamim, 12.000. Depois disso olhei, diante de mim estava uma multidão grande demais para ser contada, de toda a nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam: a vitória pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro. Você ouviu essa leitura? A letra, quem lê, pode alguém entender o literal, coisa que é o mais banal, e certamente o que está por detrás disso você não vai entender, porque é complicadíssimo. Primeiro ponto é que você vê que ele diz que viu 4 anjos em pé nos 4 cantos do mundo. Quem lê isso entende o quê? Norte, sul, leste, oeste, é isso? Quem são esses anjos? Representam o quê? Primeira coisa que a gente precisa entender acerca disso. Quem são esses anjos que eles representam? Você também pôde observar no programa passado, no capítulo 6, os 4 cavaleiros. 4 cavaleiros. Dá para entender o que ele está dizendo aí? O que é que o Yohanan, o que é que o Eterno está falando através de Yohanan para mim e para você? O que representa os 4 cavaleiros que vieram para a vitória? Você sabe disso, que é o primeiro do cavalo branco. Aí vem a morte, aquele para tirar a paz, para os matar uns aos outros, como você viu no programa passado. É só assistir o programa, você vai ver lá bem direitinho. Você ouviu e viu o que falamos acerca desses cavaleiros. Então é isso que ele está falando. Esses cavaleiros são os mesmos, aguardando o sinal de avançar, fazer acontecer, aguardando. E vem um anjo, maior ainda, que veio de onde? Veio do Ocidente? Não, ele veio do Oriente. Você já imaginou que tudo nesse mundo, nesse planeta, a origem nosso povo é oriental, vem do Oriente, grande, maior que todos esses aí, selado com o selo do Deus vivo. O que será esse selo do Deus vivo? O que será? Na testa. Por que testa? Você já observou, você vê ainda no vídeo, a imagem de um judeu, pode ser Israel ou não, usando um tefilim, que é essa caixa aí na testa dele. O que significa? Significa que nessa caixa aí está a palavra do Eterno com o Shema Israel. Eles entendem que o único Deus, que é um, não tem outro. E a quem ele deve se submeter, entender com o seu Senhor, é Hashem, o Deus de Israel. Que torna a pessoa separada para Hashem. Se torna filho de Hashem, nesse sentido, como criatura dele, porque você é sacerdócio real dele. Você é de propriedade exclusiva dele. Você não adora, você não venera, você não tem outro pensamento na sua mente acerca de outro Deus. Você não adora outra coisa a não ser Hashem. É isso que esse selo quer dizer. Alguns eruditos acreditam que o que está nessa testa é uma letra, o trave, que é a última letra do alfabeto hebraico, que quer dizer também que é o último separado. O último separado. Você terminou a tarefa, na melhor das hipóteses. Mas o que significa realmente esse selo é guardar na mente e no seu coração a Torá de Hashem, entendendo que só Ele é Deus. Não existe outro, jamais haverá, nunca existiu, jamais existirá. Dá para entender isso? Simples assim. E esse anjo diz, você viu a ordem de Hashem e vai dizer, olha, por favor, agora não, vamos dar um tempo aí, não vamos destruir a terra ainda, nem o mar, nem as árvores,
antes que tenhamos conosco separado, tirado desse planeta, dessa região, desse local, os selados de Hashem, aqueles que realmente se entregaram, reconheceram que só Hashem é Deus, que só Hashem é Senhor nos céus e na terra. Os 144 mil, presta atenção a uma coisa interessante, que as pessoas que lêem esse texto não entendem nada, porque lê letra. Das tribos de Israel. Veja só, das tribos de Israel, de todas as tribos do filho de Israel. Aí quem lê a letra imagina que o texto está falando das 12 tribos de Israel. Limita esse número de 144 mil às 12 tribos de Israel, multiplicando 12 mil por 12, vai dar 144 mil. Isso é ridículo. Isso é de total ignorância de uma pessoa que comprou gato por lebre, está vendendo bola envenenada, ensinando, trazendo água envenenada para as pessoas. Por não estudar, não buscar o Eterno, para que ele revele, mostre os seus segredos, para dizer o que significa isso. Porque o próprio texto, na sequência da leitura, você vai entender o que o texto está falando. Infelizmente, as pessoas são cegas. A cristandade, a Igreja Católica Romana, no trabalho permitido pelo Eterno, que foi que assim determinou, incutiu isso na cabeça dessas pessoas. Por quê? Porque, infelizmente, eu ouvi recentemente um pastor aí, repetindo o que já disse várias vezes, e vejo de outros pastores também, dizer que esses 144 mil aí selados, que eles entendem como judeus, selados, são as 12 tribos de Israel e que vão ser libertos para ser seus escravos. Veja que coisa bárbara e realmente de uma ignorância ridícula e tremenda de uma pessoa dessa. Dizer que esses 144 mil da tribo de Israel, eles vão ser apenas salvos, libertos, para servir a igreja, que é a igreja dele, dos pastores, dos bispos, dos gurus, dos profetas principalmente, tem por aí. Falso, obviamente, que profeta, outro que pisou a terra foi Yeshua, não teve outro. Depois dele não tem profeta mais. O profeta que apareceu aí são pessoas que dão profetadas, não profetas. E que enganam as pessoas com truques de magia, de realmente ilusões, porque eles são assim, são ilusionistas. Fazem coisas que as pessoas veem o que querem ver, ouvem o que querem ouvir. Simples assim. É simples assim, eles fazem isso. E os que são cegos, e que querem continuar cegos, veem isso, enxergam isso como uma verdade. E faz disso uma verdade. A pessoa diz, essa barbaridade aqui, o povo salvo, os judeus, vão ser escravos, eunucos no palácio, nas casas, vai servir uma igreja cristã, cujo Deus é trino ou não, mas que é três em modalidades, embora não seja 3 pessoas. Dá licença, meu, vai estudar, pede a Deus direção, deixa de ensinar um povo engano, pelo amor de Deus. Se manca, rapaz. Não faz sentido isso. O texto é claro. É óbvio que está falando das tribos de Israel, 12 mil. Não, 12 mil são as tribos, mas não é 12 mil de cada tribo. Você não entendeu que a Bíblia diz que o Eterno espalharia seu povo por toda a terra? E que disse a Abraão que você pudesse contar o grão de areia da praia do mar ou a estrela do céu, essa é a descendência dele. Está falando de quem? Israel. Quem é Israel? Jacó. Era Jacó, passou a ser Israel. Israel, na verdade, Jacó recebeu o maior prêmio que um ser humano pode receber, foi ser seu nome transformado em Israel. Porque ele passou a ser ali, e a sua descendência, Israel do Eterno, se continuasse seguindo os seus passos, como Jacó tinha seguido e vinha seguindo, ainda que muitos também ignorantes, burros mesmo, cegos, acreditam que Jacó era enganador, que mentia, que enganava. Jacó nunca foi, Jacó foi dos melhores dos 3 homens, foi um homem trabalhador, um homem fiel, que fez a coisa do Eterno e tinha um coração contrito nas coisas do Eterno, a quem o Eterno revelou as coisas para ele e o transformou em Israel, sacerdócio real e povo de sua propriedade exclusiva. Se você anda assim, segundo o ensino de Hashem, na descendência de Jacó, você é Israel. Aí não está falando de 12 tribos de Israel, está falando
O texto é claro, de todas as tribos de Israel. De todas as tribos de Israel. Não é das tribos de Israel, de todas as tribos de Israel. Você, eu, qualquer pessoa que está na terra, em qualquer parte do mundo, qualquer nação, tribo, você se obedece a Hashem. Você é Israel, você pertence à tribo de Israel. É por isso que 144 mil é um nome figurado. Isso é uma alegoria para mostrar a multidão de pessoas que significam grãos da areia da praia do mar, estrelas do universo do céu. Você pode contar? O texto é claro, claríssimo. Quando o texto termina de enumerar as 12 tribos de Israel com Beniamim, o que é que o Yohanan relata? O Eterno, pela boca de Yohanan, relata a você e a mim, que ele viu o quê? Uma multidão que não podia ser contada. 144 mil não pode ser contada, dá licença. Né? Uma multidão de todas as tribos, nação, de toda a tribo, toda a nação, de todo o povo que existe na terra. De todo o povo. Milhares de pessoas. É claro que comparado os trilhões de pessoas que já existiram na terra e os bilhões que ainda existem seguindo um Deus trino, seguindo a outros deuses no mundo afora, desses 8 bilhões de pessoas até hoje, é uma multidão grande, mas a multidão da perdição é maior, é óbvio, mas não diminui o número exagerado dos que são libertos, que fazem parte do reino de Hashem, que suas almas estão limpas como saíram quando deixaram o mundo perfeito. Voltaram perfeitas, limpas, porque lavaram suas vestes no sangue, na natureza do Cordeiro. Andaram segundo Hashem, pelos passos de Yeshua, cumprindo o que Hashem quer, que Yeshua, Ben-Yosef, o verdadeiro, o Mashiach de Israel, que muita gente criou, não importa, diz que ele cumpriu 100% a palavra do Eterno. Ele é chamado por Hashem, meu servo amado, em quem eu me agrado, em quem eu me aprazo, que pode ser você e eu, se andamos segundo os passos desse Mashiach. Não desses Mashiach que estão aí nesse judaísmo messiânico, que é nada mais nada menos do que um cristão revestido, transmutado de judeus. Messiânicos. Não são. Cristãos. Segue. Observe, já disse aqui, a maioria das palavras que eles pronunciam, a sua liturgia, é praticamente a mesma dos cristãos. Não muda nada, praticamente nada. Só a parafernália. São só os instrumentos, os apetrechos judaicos que eles usam. Não é nada. Conduta são mundanos. Gosta de futebol, discute futebol, assiste televisão, lê jornal, tem celular ligado nas suas prédicas, nos seus shiuris, conversa com outros nos chats dos seus programas, vê discussão mundana, saem às ruas no Shabat. Eles são judeus? Eles não são Israel de Eterno? Não. Agora, esses 144 mil, que esses milhões de bilhões de pessoas realmente são, porque foram libertos, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, cumprindo 100% a palavra, não seguindo ensinamento de profetas, de homens, gurus, bispo, religioso nenhum, mas segundo os passos de Yeshua, a Mashiach de Israel. Isso é um texto fantástico, tremendo esse texto. E o interessante é que eles estavam em pé, diante do trono, onde estava o Eterno, Hashem, e o Cordeiro, que é o libertador Goel, porque antes de Yeshua, que homem andou segundo a ação de Hashem? Nenhum. Todos são imprestáveis. Imprestáveis. Todos pecaram e por isso estavam destituídos da glória do Eterno. Por causa disso. Mas Hashem providenciou o exemplo perfeito. Se você o seguir, você anda como ele. E se você é dele, ele vai abrir seus olhos de um jeito ou de outro. Ele não vai deixar você se perder, se você é dele. Se você realmente tem amor por Hashem de verdade. Então, ele vai recuperar você, porque você é uma ovelha da casa dele, que estava perdida e que precisa ser achada, e vai ser achada, se você for. Entenda bem isso. Veja que estava em pé dentro do trono e clamavam, veja, ratificando o que eu acabei de falar, clamando, dizendo, a vitória pertence ao nosso Senhor, nosso Deus, nosso Criador.
que está sentado no trono e é o Cordeiro. Veja quem está sentado. É óbvio que não existe outro Deus. Só Hashem é o que está no trono. O Cordeiro é a figura metafórica, alegórica, espiritual de Adão Macadimon, que é aqui representado fisicamente nesse plano e no tempo do fim, na geração dele, por Mashiach e Yeshua Ben Yosef. Isso. Mais claro que isso é impossível. É impossível. A palavra está aí, em qualquer versão que você lê é essa, dizendo que só existe um Deus. Agora, se você quer crer em outro Deus, de outras formas, creia. É a sua fé. Quem vai julgar você não sou eu. É a palavra que está dizendo a você. Eu estou falando de Bíblia. Não estou falando de outra coisa. Estou falando de Bíblia, de Torá, de Bet Hadashah. Entendeu? O Taná, no caso, Torá, né, tu vem, quer tu vem, é isso que eu estou falando. Não estou falando outra coisa. Se você crê nos Vedas, na leitura dos Vedas, nas histórias dos livros gregos, dos filósofos gregos, dos hindus, dos chineses, siga, ande segundo a sua fé. Quem vai julgar você não sou eu. Não tenha dúvida disso. Eu estou falando de Bíblia. E esse livro, sem querer denegrir os demais livros dos religiosos que tem na Terra, é sui generis. É sui generis. Não existe par. Ele é único. A Bíblia é única. Um livro realmente sem igual na face da Terra até o dia de hoje. E para encerrar o programa de hoje, continuando no capítulo 7, nós vamos ratificar, vamos fortalecer mais o que aqui eu acabei de explicar a você, lendo aí verso 12 ao verso 19. Continuando do 11, todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força pertence ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos me perguntou: essas pessoas vestidas de branco, quem são e de onde elas vêm? Senhor, respondi, o Senhor é quem sabe. Então ele me disse: essas são as pessoas que vieram da grande perseguição. Elas lavaram suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. De noite elas o servem em seu templo. E aquele que se assenta no trono colocará sua Shekhinah sobre elas. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não mais as castigará, nem qualquer calor abrasador. Que o Cordeiro que está no centro do trono as pastoreará e ele as guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Simplesmente são os seres, as pessoas, as almas que lavaram suas almas no sangue do Cordeiro. Isso é uma metáfora, uma alusão à natureza de Hashem, que eu já falei aqui N vezes. Não é sangue, literalmente falando. O sangue é a natureza dele, a pureza do coração dele. Que as pessoas que o seguiram absorveram isso dele, porque seguiram os passos dele, que é o ensinamento puro de Hashem. O que senta no trono, o Deus que é um, que não existe outro, nunca houve e jamais haverá outro, a não ser ele, Hashem, o Senhor, o nosso Senhor, o Criador do céu e da terra. Eles lavaram suas vestes, quer dizer, purificaram as suas almas que estavam imundas pela carne, o desejo da carne, a Yetzirará, que as contaminou, deixou a carne contaminada, podre. E Yeshua veio para purificar, veio libertar o homem, o ser humano, para voltar ao estágio de homem, varão perfeito, como assim o Eterno criou, se purificando dessa podridão do mundo Olam Azé, que é o prazer da maioria das pessoas do mundo todo, porque elas, é como aquela história do Yeshua falou sobre o porco que volta à lama, o cão que volta ao vômito. Essas pessoas podem dar o que for de melhor, são cães que voltam ao seu vômito. Agora, o que se lava, o que realmente é de Hashem, o que obedece a sua palavra, a sua instrução, não vai andar assim. Vai lutar contra a sua carne, a sua Yetzirará, e vai vencer. E certamente estarão com ele para sempre no mundo perfeito, onde não haverá mais sol para queimar ninguém, calor nenhum abrasador. Ninguém vai chorar mais, porque não tem motivo para chorar, é só alegria. Porque no mundo espiritual não há alegria do mundo que é sexo,
e comida e bebida não. O mundo eterno é um mundo que o alimento é Hashem. É só lembrar da alusão, da metáfora, do ensinamento do Eterno com Moisés, lá no Monte Sinai, 2 vezes, lá com ele, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Na presença do Eterno, não precisa disso. Não há comida, não há bebida, como diz o próprio Yeshua. No meu Pai, no meu Criador, não existe comida nem bebida. Lá não se faz sexo. Lá não se casa, não se dá um casamento. Lá não há isso. Lá não é mundo mundano, de mundano carnal. Não. Então, ninguém vai chorar. Não tem por que chorar. Porque tudo é alegria. O mundo carnal, as pessoas aqui no mundo carnal, às vezes dizem, chorei de alegria, estou chorando de alegria. Não tem. Lá nem esse choro de alegria vai ter, porque não há lágrima lá para essas coisas. Dá para entender isso? É claro que quem está na carne, quem vive nesse mundo da carne, do prazer da carne, vai querer deixar isso? Não, vai querer viver da carne, porque é melhor. O prazer da carne é muito bom. É tanto que eles querem viver aqui, mas desses cristãos e também desses judeus mercenários Tabajara, querem viver nesse planeta 1 milênio, vivendo 1000 anos com o seu Deus Yeshua, Jesus Cristo, no caso para eles Yeshua, que eles dizem que é Yeshua, o Tabajara deles, na carne, comendo, bebendo, fazendo sexo, procriando, né? Porque sexo sem procriação não existe, a não ser que o sexo animal, bestial dos homossexuais, aí é outra coisa, aí não tem procriação, aí o tipo de sexo vai gerar procriação, a não ser que todas as mulheres femininas sejam esterilizadas, sejam entupidas de anticoncepcionais. Será isso o mundo que eles querem viver? Eu creio que não. Portanto, nunca mais terão fome, nem sede. Luz desse mundo é Hashem. Como você vai ver aí no final do livro do Apocalipse, lá no capítulo 21, falando sobre a luz do mundo, que é Hashem, que realmente é. Então, ele, o Cordeiro, é o pastor que vai, ele é o verdadeiro pastor, que vai nos guiar. Que nos guia, né? Nos guiou até lá. Por isso diz ele, eu tenho o caminho, eu sou o caminho, eu tenho a verdade, eu sou a verdade, é Hashem falando por ele, eu tenho a vida. Eu sou a vida está com Hashem. E mais uma vez, estamos terminando o programa Israel, graças ao Eterno, e vamos, como de sempre, agradecê-lo por esse privilégio. Toda rabá Adonai Elohim Melech Haolam. Muito obrigado, nosso Deus do Universo. Toda rabá Yeshua Shohai. Obrigado por Yeshua, pela vida. Toda rabá Elyon Shaddai. Deus Altíssimo, aquele que nos sustenta, o Deus Todo-Poderoso. E você assistiu o programa, mais uma vez, nosso Toda rabá. Muito obrigado por sua presença conosco. Que você e sua família receba uma Shavuot e a Shalom Medunai, a paz que vem do Eterno, a paz que é a verdadeira paz, que é essa paz que, se você andar segundo a decisão dele, a sua alma encontrará quando estiver na sua presença, como assim falamos no programa de hoje. E você que comigo, que é o Deus da Casa de Israel, está perdida e foi achada, certamente está lembrando e vai rodar o Shabbat, que mais uma vez está chegando para a nossa redenção final. Assim sendo, Leitraot, dizer até logo, e ela vai, tchau, até o próximo programa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.